Seja bem-vindo ao nosso cantinho de adoração, estarmos juntos nessa manhã. É realmente algo muito especial. São momentos que o Senhor prepara para que nós devotemos o nosso coração a Ele. Sinta esse cheirinho gostoso de café da manhã, senta com o Espírito Santo e senta comigo e com a pastora Fernanda Muracava. Bom dia, minha querida. Bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui novamente. Adorando ao Senhor, Glória né, minha a Deus. querida? É tão bom adorar o Senhor pela manhã. Primeiros momentos do dia. Glória a Deus. Devocional é muito importante na nossa vida. Por isso que eu sempre digo isso, sente esse cheirinho de café da manhã e quem nos convida é o Senhor, né, pastora? E é bacana porque café da manhã é uma coisa muito boa, né? Aquele cheirinho. E assim é o cheirinho do Espírito Santo, de Jesus pela manhã. E é tão interessante, se a gente não toma café da manhã, o nosso dia não fica muito legal. Exatamente. Mesma coisa se a gente não fizer um devocional. Sentir o cheirinho de Jesus, do Espírito Santo, o nosso dia fica bem complicado, né, Mônica? Tem uma coisa engraçada aqui, que a minha mente é bem fotográfica, né, pastora? E já viu aquele desenho do Pica-Pau? Quando as mulheres estão fazendo aquela torta e vai vindo aquela fumacinha, vai uma mão assim e vai catando o pica-pau, né? Eu vejo assim a presença do Senhor, entendeu? Ele vai vindo com a sua mão serena e suave, todo dia de manhã chamando a gente para sentar à mesa do Pai. Realmente. E o Pai sempre tem manjares para nos oferecer, não é? Realmente, a palavra, né? Eu acredito que é o pão mesmo, que é a palavra de Deus pela manhã. E essa palavra, ela dita o nosso dia todo, abre os caminhos, as portas. E realmente, esse desenho, num sentido espiritual, digamos assim, é interessante. Porque se a gente não faz isso, a gente tem a impressão mesmo que uma mão, né, está nos roubando o dia, nos roubando a paz, né? E é muito interessante. Acredito que uma vida sem devoção é uma vida muito sem graça. Porque você tem que direcionar a sua vida a algo ou a alguém para que você possa... Então, por isso que Deus ele nos chama para o caminho certo, né? Para o foco certo. Mas seguindo, pastora, a gente está conversando, falando do seu testemunho, né? E ontem a gente falou um pouquinho a respeito daquilo, tudo que a pastora passou, todos os momentos, tudo aquilo que acarretou na sua mente, no seu coração, no seu corpo físico. E chegou a hora em que você teve que se deparar com todas essas mazelas interiores, com todas as coisas guardadas no armário da sua alma, para que você pudesse chegar amanhã. A gente vai falar especificamente sobre o perdão, né? E como é que foi ter que encarar isso tudo? A Fernanda, diante de todo esse armário, teve que abrir a porta desse armário. É bastante complicado, porque, como eu disse, né, começou aos 5 anos e eu ainda quero relatar outro fato, antes de eu comentar sobre isso, que quando eu tinha por volta de 13 anos e meio, eu sofri um estupro, né? Não tenho vergonha de falar disso, não tenho dor de falar disso de forma alguma. E amanhã eles vão saber por quê, né? Porque Deus é um libertador maravilhoso. Mas eu sofri essa violência, porque é uma violência, né, sexual, da parte de um irmão por parte de pai, do primeiro relacionamento do meu pai. E com isso, a minha vida ficou ainda pior, né? Mas como eu já não suportava mais essa situação, não podia contar para ninguém, é aquilo que eu falei, a minha mãe sabia e fazia que não sabia, porque tinha medo de sentar comigo para falar sobre isso. E eu não tinha para quem falar, e eu sempre falo sobre a questão da mordaça, né? Da lei da mordaça, que é a lei do silêncio. Quando a gente se cala, é terrível. E eu gosto muito do Salmo 32, que Davi fala que quando ele se calou, seus ossos se secaram. E eu passei por isso, eu vivi aquilo ali que Davi viveu, aquele contexto do Salmo 32. E com toda essa questão dos abusos, dessa violência sexual, da parte do meu irmão, por parte de pai, esse meu irmão, uns 2 anos depois disso, ele veio a falecer. Ele era usuário de droga, por isso que ele fez isso comigo. Na época ele era usuário de cocaína e naquela questão da droga, ele pegou e me violentou, né? E uns 2 anos depois ele morreu, né? E amanhã eu vou falar como que eu gerei esse perdão dentro de mim. E o que eu fiz? Aos 15 anos eu saí de casa, porque eu não aguentava mais aquela situação.
Aí criou-se uma situação comigo com meu pai, e meu pai me colocou para fora de casa e eu saí só com a roupa do corpo, com chinelo havaiana nos pés, e a gente morava na fazenda, né, porque eu fui criada na fazenda, no interior de Rondônia, e eu procurei uma pessoa que eu conhecia e fui tentar tocar a minha vida. Só que, infelizmente, a palavra é essa, você toca a vida, você não vive a vida. Você empurra pra frente, Exatamente. passa pela vida, né? E o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, voltei a estudar e fui tentando viver. Aos 16 anos me batizei, porque eu já tinha conhecido Jesus aos 9 anos, porque eu ganhei uma Bíblia do meu irmão por parte de pai. Eu comecei a ler aquela Bíblia toda. Quando eu cheguei na parte de Nicodemos, eu aceitei Jesus. E a partir daquele momento eu comecei a ler a Bíblia. Eu disse, não, eu quero isso para minha vida, com 9 anos de idade. Então, quando eu tive a oportunidade, eu procurei a igreja. Então, quando eu saí de casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja. Na verdade, eu quero abrir um parêntese aqui. Mesmo com todo aquele círculo vicioso de abuso que você estava vivendo, aqueles momentos que marcaram tanto a tua vida, havia um cuidado íntimo de Deus que de alguma forma entrou no meio de toda essa tragédia para colocar uma semente na tua vida amor de Deus, que veio germinar depois, a partir dos teus 16 anos. Eu acho que foi por isso que eu não tentei contra a minha vida, né? Eu sempre tive esse cuidado de Deus. Sim. Eu sempre me senti muito amada por Deus, muito, né? Procurei a igreja, me batizei e fiquei na igreja. Só que eu não conseguia desenvolver o ministério, não conseguia permanecer nas coisas que eu fazia. Tinha muita questão da orfandade, muita essa questão, né, de não ter tido essa criação. Meu pai nunca me abraçou, nunca me beijou, né? O pai é o que dá proteção, meu pai foi meu abusador. Então eu vim dentro da igreja... ou seja, a tua imagem de pai, ela era velada, ela era ferida, né? Exatamente, e automaticamente você transferia defraudada, isso... na verdade, né? Para Deus, né? Exatamente. Isso é o que acontece, as pessoas dentro da igreja, elas transferem a Deus aquilo que elas não têm com o pai, né? Se ela tem uma boa imagem do pai, ela vai ter uma boa imagem de Deus. Exatamente. E isso é 100%, né, pastora? De paternidade. Então, o órfão, ele tem N problema, né? E eu fiquei assim dentro da igreja. Aí me casei, né? Meu primeiro casamento não deu certo, porque eu tinha muitas mazelas na vida sexual. Tinha a questão de não querer ser tocada. Eu casei, engravidei muito rápido. Então, assim... E quando eu tinha 23 anos, que eu resolvi, pela primeira vez, falar de tudo isso. Aos 23 anos, já não suportando mais a questão de ter as doenças, de ter enxaqueca crônica, de ter reumatismo no sangue, de tomar bezetacil a cada 72 horas. E é tão tremendo que o versículo diz, e quando comeu calê, os meus ossos secaram. E você teve vários problemas na região óssea. Exatamente. Né? Eu tive no sangue, nos nervos, né? Então, assim, eu fui muito afetada com isso. Você vê o quanto é espiritual, né? Exatamente. E não, já tinha feito tratamento. Eu falei no primeiro programa sobre a questão do corrimento, que era um corrimento vaginal, que os médicos diziam assim, isso não existe, você é uma garota. E aquilo que eu tinha mesmo que viver de absorvente, do tanto que aquilo descia, mas era das minhas emoções. O abuso, ele traz isso na vida do adolescente, do jovem, entendeu? E não suportando mais essa situação, um dia encontrando com Deus, eu falei assim, vou contar tudo isso, vou abrir minha boca. Que tremendo, né, pastora? Quando a gente decide abrir a mão de Deus, aí eu vou usar o desenho de novo. A mão de Deus vem e nos arranca dessa situação. Exatamente. E nos leva para um lugar de transformação, para um lugar de vida. A gente vai voltar no próximo bloco falando um pouquinho mais dessa questão da lei da mordaça, né, pastora? Que é a lei do silêncio. Porque quando você se cala, meu filho, quando você se fecha, o Senhor não pode operar, mas automaticamente o diabo entra com tudo. E diabo, eu digo assim, o nosso Senhor, ele é cavaleiro. Ele bate na porta, se você abrir, ele entra. O diabo não. Ele entra escancarando tudo, quebrando porta, entra pela janela, entra pelo basculante, ele entra arrebentando tudo. Então não permita, não tenha medo. É com você que o Espírito Santo está falando nessa manhã. Para que você abra o seu coração, não tenha medo. Deus vai colocar as pessoas certas para que você possa abrir a sua boca e que você possa ser livre.
Fica aí com a frase do dia e daqui a pouquinho a gente volta. Então não sai daí, é só um minutinho e a gente já volta.